Boa tarde, pessoal. Vamos aqui nesses 45 minutos que a gente tem de tempo, né? Hein, moça? É 45, vamos marcar aí. Vamos debater, e eu estou gravando também esse áudio dessa nossa conversa, que a gente vai reapresentar ele num programa de rádio que eu tenho no sábado, que é o Conexão Rural, porque eu acho que esse tema ele é extremamente importante, que é o risco, né, da falta de abastecimento da gasolina, do combustível da aviação agrícola. E ao meu lado aqui está o Carlos Lima, ele que é empresário da distribuidora Granpetro, que é especialista nessa área aí de querosene da aviação e também da gasolina. E também aqui ao meu lado o Alan Poulsen, que é da Taim Aeroagrícola de Pelotas. Eu acho que para a gente iniciar, eu acho que é absolutamente coerente a gente passar para o Carlos Lima, ele que sabe o passo a passo desse desabastecimento, que foi uma realidade no ano passado, o que fez com que nós chegássemos a esse ponto e estamos aí em julho, e podendo entrar outubro aí, já com um novo ciclo começando, com os tanques desabastecidos. Então eu passo para o Carlos para fazer esse histórico, depois eu passo para o Alan também para falar sobre a visão, o olhar da aviação agrícola sobre isso aí. Carlos, por gentileza, muito boa tarde. Boa tarde a todos, agradeço ao Alex pela oportunidade, ao Sindag por ter nos convidado a participar. Bom, resumidamente, a minha empresa é uma empresa familiar, é uma distribuidora autorizada pela ANP a distribuir combustíveis de aviação e combustíveis automotivos. A minha experiência nesse segmento começa em 86, mas minha família já é do mercado desde 69, ou seja, mesmo antes da criação da Petrobras, a gente já estava no mercado de combustíveis. Já fomos revendedores da Shell, revendedores da BR durante 23 anos, fomos sócios da BP, da RBP, e hoje nós temos uma distribuidora só nossa e concorremos no mercado bastante difícil. A situação do Avigás, ela é antiga. Por que eu digo isso? Porque no país só existe uma refinaria, que é a RPBC, lá de Cubatão, que produz o Avigás. O consumo brasileiro, o mercado brasileiro do Avigás é mais ou menos 6 mil metros cúbicos mês, 6 milhões de litros. E para atender esse mercado, a Petrobras, a refinaria, ela produz uma batelada a cada 3 meses. Então, provavelmente é o seu produto de menor volume para a Petrobras. E por isso, a princípio, não é um produto que lhe motive a fazer investimentos ou querer a expansão, porque o mercado também é limitado. Nós cobramos uma posição da ANP já há alguns anos em relação a esse produto, por quê? A Petrobras ela produz o produto, só que ela não tem um ponto de entrega para os clientes de aviação, o que deveria ocorrer segundo as regras da ANP. Então, como ela não tem e não quer investir nisso, ela armazena esse produto produzido no terminal da BR Distribuidora em Cubatão, e a BR, nesse terminal, só permite o carregamento dos seus próprios caminhões e também da Shell, da Raízen. Diante de muita pressão da nossa parte e até da RBP, a Petrobras acabou conseguindo uma solução que foi a entrega do Avigás para atender a Granpetro e para atender a RBP no terminal da Tecmar, que é uma empresa de armazenagem lá em Santos. Então, o produto que a Granpetro e a RBP têm acesso, o Avigás, ele já chega a um custo inicial 12 centavos mais alto do que dos dois grandes concorrentes do mercado, que detêm basicamente 80% do mercado da Avigás. Essa situação nós levamos ao conhecimento da ANP, dizendo, olha, essa situação do Avigás, da Petrobras, é muito precária, primeiro que tem um tratamento não isonômico entre os concorrentes do mercado.
Segundo, a Petrobras não tem armazenagem própria, ela deveria ter, e a Petrobras não tem um plano de contingência. Ou seja, se acontecer qualquer coisa com a refinaria, o suprimento do Avigás vai ficar comprometido. Por quê? Diferente dos outros produtos automotivos, você consegue importar diesel, gasolina em qualquer terminal de granel líquido no litoral brasileiro. Os produtos de aviação, por questão de normas de controle de qualidade, eles só podem ser armazenados em tanques adequados, ou de inox, ou revestidos em epóxi. Eles têm que ter uma série de equipamentos para garantir a qualidade. Isso está definido por uma norma ABNT, então não é a critério de cada um. E basicamente o único terminal marítimo hoje que existia para armazenar produto era o terminal usado pela Granpetro, pela RBP, na Tecmar, que é um volume insignificante para atender o mercado brasileiro. Então nós temos lá hoje 700 metros cúbicos de armazenagem, 700 mil litros, para receber o produto da Petrobras e entregarmos aos nossos clientes. Quando a Petrobras parou a refinaria para manutenção em outubro, ela fez sem prévio aviso. Então nós temos contratos com a Petrobras, na qual ela tem um volume a ser entregue para as distribuidoras, e ela disse, olha, eu vou parar a refinaria e estou importando combustível. O combustível vai chegar e nós vamos começar a entregar a vocês. Só que o navio atrasou, então nós ficamos de outubro até dezembro sem combustível. Isso causou um desabastecimento no mercado. Por conta disso, a Granpetro tomou a decisão de importar a Avigás. Nós importamos o Avigás, nosso Avigás só foi chegar aqui no Brasil basicamente no mês de abril. Nós negociamos e aproveitamos uma compra que a YPF da Argentina estava fazendo e conseguimos trazer um pequeno volume para cá, compatível com a nossa armazenagem. E de lá para cá, a situação não melhorou. Existe uma situação onde todos os revendedores estão com os tanques vazios, os clientes, que são os grandes consumidores, também estão com os tanques vazios, os carregamentos da Petrobras de produto importado estão vindo de forma irregular. Agora, no meio do ano, para agravar a situação, o terminal onde a Petrobras estava descarregando os navios, ele passou por um processo de licitação. E uma nova empresa ganhou a concessão do terminal. Isso gerou um problema contratual para a Petrobras, que ficou sem onde descarregar o navio. Como não havia onde descarregar, nós fomos chamados pela ANP, a cedermos o nosso tanque lá no terminal da Tecmar para descarregar o produto da Petrobras. Então, nós que somos discriminados pela Petrobras, temos um tratamento totalmente diferente das duas grandes, tivemos que sentar na mesa com todo mundo e, a pedido da ANP, cedermos o tanque, que é contratado nosso, para que fosse descarregado o navio da Petrobras. Mas como o tanque é pequeno, todo esse processo foi moroso, o que fez com que o mercado continuasse desabastecido. Atualmente, a Petrobras conseguiu contratar um novo terminal, lá em Santos, no terminal de Barnabé, com capacidade para receber o produto e atender o mercado, mas o que ocorre? Isso ainda vai tomar algum tempo para que regularize. Eu não sei se isso será possível até outubro, quando vai começar a safra, ou não. Porque também não dá para se prever a regularidade das entregas do Avigás. É uma coisa, são volumes pequenos, os navios não são muito regulares, é muito comum atraso de 20, 30 dias nas entregas. A previsão para a retomada da produção na refinaria, que era para dezembro de 2018, depois passou para julho de 2019, agora é dezembro de 2019. Então, nós temos uma promessa da Petrobras que, em dezembro desse ano, a refinaria vai retomar a produção e, provavelmente, nós vamos voltar à situação pré-crise, provavelmente no começo de 2020. A grande preocupação é que, provavelmente, até lá, os estoques
não estejam nos níveis normais, ou seja, nem todo mundo vai conseguir ser atendido, o que pode ou provocar uma falta de produto para o consumidor, para as empresas aeroagrícolas, ou também um aumento de preço, né? Pode ocorrer as duas coisas, haver falta e haver aumento de preço. Tanto uma coisa quanto a outra são indesejáveis. A Granpetro continua importando, nós inclusive hoje estamos recebendo mais uma carga importada dos Estados Unidos, também um volume pequeno, que é compatível com a nossa tancagem, ou seja, o que a gente faz ajuda, mas não resolve, e realmente essa situação não tem previsão de solução. Nós levamos nós tivemos várias reuniões com a ANP e cobramos da ANP a responsabilidade deles. Nós entendemos que a ANP ela foi, no mínimo, condescendente com a Petrobras, ela deveria ter sido mais dura com a Petrobras, exigindo que a Petrobras fizesse os investimentos necessários para ter o seu próprio terminal, para ter um plano de contingência, ou seja, ela tinha que ter tanques para a importação de produto, caso ela tivesse que realmente parar a refinaria, e isso não ocorreu. Então, se não houver uma pressão organizada, né, da aviação agrícola, dos próprios agricultores, junto ao Ministério da Agricultura, junto ao Ministério das Minas e Energias, para que a ANP exija da Petrobras que a Petrobras se adeque às necessidades do mercado, essa situação não vai ter solução, tá? Pelo menos a curto prazo. E pode realmente comprometer a safra agora 2019-2020. É o que eu tenho para colocar no momento. Vou ficar aberto a perguntas de todos. Perfeito. Eu chamo então o nosso Alan Paulsen, que é da aviação agrícola, para saber dele o que isso repercutiu. Pode pegar esse aqui até, que eu acho que o áudio está melhor. O que repercutiu até agora nas empresas, essa falta que já se deu, né, no ano passado, e o que estão pensando os empresários? Boa tarde. Em primeiro lugar, pela tua explicação, eu fiquei mais apavorado ainda. Eu já tinha o pavor já desde outubro do ano passado, que a gente passou um perrengue bastante grande em relação aos clientes. Nós chegamos a ficar sem combustível 1 dia ou 2 dias, mas por uma questão logística deles com o comprador, conseguimos resolver, mas de forma bem capenga. Então são duas coisas que realmente, quando explicaram que a refinaria não estaria mais fabricando e estava vindo produto importado, e deu a gritaria geral, tá? Com essas explicações que tu deu aqui, praticamente solucionou toda. Solucionou não, aumentou a preocupação. As empresas de aviação agrícola, de modo geral, elas não têm uma capacidade de tancagem que possa sustentar por muito tempo. A grande maioria, 5, 10, 15 mil litros. Raramente tem uma capacidade maior. Se ele não fizer uma compra bem feita no momento correto, tá, ele vai ficar sem combustível, ele não vai ter como atender o seu cliente, o que é muito preocupante. Fazer a transformação de aeronave a gasolina para etanol se torna um problema, vamos dizer assim, que se resolve num primeiro momento, mas não é uma coisa, vamos dizer assim, com 100% de segurança, na minha opinião, porque coisas feitas do dia para a noite normalmente tem uma margem de erro muito grande. Bom, a segunda preocupação maior é em relação a essa desestatização da BR, que a BR distribuidora hoje praticamente é uma empresa privada. Esse processo de quem vai tomar conta, quem vai fazer a distribuição, quem vai fazer a venda do combustível, além da falta de combustível, para nós realmente foi uma situação bastante preocupante. A nossa região sul basicamente usa combustível de Avgás. De dezembro a fevereiro não teve um dia que a gente não teve preocupado. Sempre avisando para os clientes da possibilidade de ficarem sem aeronave porque não teria combustível para voar. Bom, a BR distribuidora sendo privatizada, quem vai tomar conta? Como nós vamos comprar? De que jeito nós vamos comprar? De quem nós vamos comprar? Então, se a AirBP,
tem uma condição, ou a Transpetro tem uma condição de fornecer, a Raizen não tinha combustível, ela acabou o combustível dela antes do pessoal da Petrobras, do Banoas, né? Então isso aí é uma preocupação geral. Eu acho que não tem ninguém aqui que tem avião a gasolina que não ficou um pouco mais assustado em relação à safra 2019-2020. E se não houver realmente essa pressão, como tu falaste, de SINDAG, que está fazendo muita pressão desde o ano passado, não é de agora. O SINDAG não está deixando senadores, deputados em paz para tentar resolver essa situação. Informações que a gente teve, na época, quando começou a crise grande, que a Petrobras teve um navio embargado por quase 20 dias por problemas burocráticos de papel. Ou seja, um papel está mais importante que a nossa atividade, que é a aviação agrícola ou a agricultura, a sustentabilidade da agricultura. Embargado isso. Aqui no Brasil? Não, no desembarque. No desembarque, o desembarque causou problemas para a Petrobras, agora, pelo que eu entendi, foi pela justificativa não ter os tanques, tá? E eles faziam uma manutenção em outubro, véspera de safra, realmente é um desrespeito aos usuários de Avigás. Essa é a minha posição. E eu acho que a posição do SINDAG está extremamente forte, batendo em cima, não tem dia que não vá lá para o Congresso, batendo em cima disso, é bem ciente disso, já várias vezes já se falou a respeito disso, e a luta vai continuar e vai continuar cada vez maior. Essa que eu acho que... É que a questão toda é que se até o ano passado se tinha, teoricamente, na prática também muitas dificuldades para que pleitos fossem solucionados, e eu estou falando aqui da aviação, me parece que a partir de janeiro há um ambiente mais positivo para isso, até porque publicamente o setor apoiou também o atual governo. Então passam essas soluções por essas negociações. Agora, continua errada a coisa, né, Carlos? O sistema de distribuição desse combustível, eu gostaria que o senhor colocasse e explicasse melhor isso aí, como é que funciona a distribuição, é um corpo fechado. E isso aí tem que mudar, né? Bom, vocês estão mais afetados pelo Avigás. Deixa eu complementar uma coisa que o Alan falou. Quando que foi o SINDAG lá em Gramado? Foi em 2016, em Canela. Foi há 2 anos. Nessa época, nós vendemos lá para os agricultores do Sul quase 700 mil litros de etanol. Muitos agricultores haviam feito a conversão do Avigás para o etanol, e nós tivemos um volume bom de vendas para lá. O que aconteceu depois daquilo lá? O governo do Rio Grande do Sul, por um acordo do CONFAS, começou a cobrar o ICMS no destino, o que inviabilizou a venda do etanol para o estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, quem tinha feito a conversão porque o etanol estava mais barato, acabou perdendo o investimento, porque no final das contas, o etanol vindo de São Paulo ou do norte do Paraná para o Rio Grande do Sul acabava se tornando muito caro. Bom, então a situação no Rio Grande do Sul é preocupante realmente porque eles são muito dependentes do Avigás. O que ocorre no mercado de distribuição de combustíveis de aviação é que existe uma situação pior do que é do combustível automotivo que gerou a greve dos caminhoneiros. Então, o país ainda está ressentido e, inclusive, está preocupado com uma reedição da greve dos caminhoneiros. O que ocorre no governo hoje? Eu estive a semana passada em Brasília, conversando com o pessoal do Ministério das Minas e Energias, conversando com o pessoal do Ministério da Economia. O novo governo, ele quer destravar o setor de combustíveis no Brasil. Ele quer mais concorrência, ele quer liberdade para que a concorrência gere a redução de custos dos combustíveis no Brasil. Havendo mais oferta, mais concorrentes, o preço vai reduzir. Hoje, enquanto no automotivo as 3 grandes distribuidoras controlam 80% da distribuição, na aviação as 3 grandes distribuidoras controlam 99% da distribuição.
Então é muito mais concentrado. E existem barreiras que não permitem que uma empresa como a Granpetro, que está no mercado desde 2008, ela tenha acesso aos produtos de aviação em igualdade de condições. A Petrobras ela fechou todos os pontos de carregamento de combustíveis de aviação em 2008, alegando que ela não poderia garantir a entrega da qualidade do produto no modal rodoviário. Então ela disse, olha, a partir de agora, só quem tiver conectado aos dutos, né, aos querodutos, vai poder comprar o combustível de aviação. Significa o seguinte, quem não tivesse contrato para operar dentro do aeroporto de Guarulhos, dentro do aeroporto de Galeão, né, não conseguiria ter acesso ao produto. Ou, no caso, aos terminais da BR Distribuidora, que são conectados às refinarias. Para uma nova empresa entrante, eu quero que vocês entendam o seguinte, é muito difícil uma empresa chegar do zero, construir um terminal do zero, para disputar o mercado com uma empresa, ou com um grupo de empresas que tem 98% do mercado e que tem hoje um ativo já depreciado. E esse ativo, no caso dos aeroportos, ele é um ativo público, que é pior ainda. Então, os terminais dos aeroportos, ele é um ativo público que está sendo controlado por 3 distribuidoras para manter um cartel que controla o mercado de combustíveis. Por isso, as margens de distribuição de combustíveis de aviação no Brasil, tanto na aviação comercial quanto na executiva, ele chega a ser 10 vezes maior do que no exterior, nos mercados europeu e o mercado americano. Por quê? Porque não tem concorrência. Nós temos trabalhado muito próximo da ANP, temos cobrado a ANP para que ela mude a regulamentação no segmento, para que ela abra o acesso aos terminais. Nós defendemos a privatização das refinarias, nós defendemos a liberdade de importação de combustíveis, a privatização dos terminais para importação, a venda direta de combustível das usinas para os postos, a venda direta, a importação direta pelas distribuidoras de todo tipo de combustível. Nós queremos total transparência no mercado. Só assim nós entendemos que nós vamos solucionar o problema. Ocorre que o consumidor, que é quem paga a conta, esse normalmente não está atuante. Houve vários fóruns de discussão na ANAC, lá na ANP, e em nenhum desses fóruns, onde se tratou o problema do combustível de aviação, teve a participação do SINDAG. A aviação agrícola, a aviação geral não esteve presente. Nós convidamos todo mundo a participar. A única entidade que participou e apoiou as medidas foi a ABAR, que é da aviação comercial. Nossa posição é que, se não houver uma pressão hoje em cima do ministro da infraestrutura, que é um ministro que está brigando para mudar o mercado, né? O ministro da economia, que também quer uma liberdade maior no mercado, esse cenário não vai mudar, só tende a piorar. E, no final das contas, as empresas agrícolas vão pagar mais caro, vão ficar desassistidas, isso vai impactar no custo da produção agrícola e, com certeza, vai impactar na economia, porque influencia diretamente na inflação. O agronegócio é nossa galinha dos ovos de ouro. Se esse negócio for afetado, todo o país se verá afetado. Por isso que eu acho que deve haver um esforço organizado para que o governo tome medidas para destravar esse mercado de combustíveis no geral. Não estou falando só de aviação, não, mas no geral. Nós temos aviações diferenciadas em cada região. Usa-se mais um tipo de combustível, outras. Qual é o impacto que isso tem e quem é mais atingido, Alan, por essa falta, por esse déficit de combustível? Qual é as regiões que são mais atingidas? As empresas, né? Consequentemente, lógico, a agricultura. Olha, eu acho que não tem assim uma região específica aonde seja mais atingido ou menos atingido. Eu acho que o mais atingido é aquele que usa gás.
Aquele que usa álcool, como tem esse problema do Confaz, que ficou, agora a diferença até está menos um pouco, mas de qualquer maneira é uma diferença, diminuiu a diferença do preço do combustível álcool, Avigás álcool, mas afeta como um todo em qualquer região que usa Avigás, principalmente. Aquele que já está no etanol, tá? Esse ele já, vamos dizer, está um pouco mais garantido que ele vai ter produto. Aquele que usa exclusivamente Avigás, como é o meu caso, que eu só uso Avigás pela região, fica para nós muito complicado, porque é extremo sul do Brasil, o frete encarece muito, então o custo do álcool fica muito próximo do custo da gasolina. Então chega a uma conta que a gente não consegue fazer de dar certo. Mas numa situação de urgência ou de emergência, mesmo com esse custo alto, não seria o caso de ter que usar o Avigás, etanol? E outra, como é que é a produção? Depois tu fala para nós do etanol, né? Não, podia repetir, por favor? O etanol, né, sendo usado no Rio Grande do Sul, teve aquele problema todo lá que depois o Estado, como é faminto, né, aliás, todos os estados hoje estão com uma fome burocrática que é impressionante. Se hoje, numa falta completa do Avigás, né, o etanol não seria essa saída? Aí sim. Só que isso como eu disse antes, uma saída emergencial ela é perigosa sempre. Porque quando a gente tem que fazer uma coisa de um dia para o outro, a gente nunca vai fazer ela conforme manda o figurino. Porque aí o pavor de atender, de não deixar o agricultor, não deixar o agronegócio parar, a gente acaba fazendo o que se chamaria de gambiarra. Tá? Bom, a gambiarra é perigosa por segurança de voo, uma série de fatores. O impacto se a Petrobras chegasse e dissesse não vamos ter Avigás a partir do dia 15 de outubro, ok, eu vou fazer meu planejamento. O que eu quero fazer? Quero arriscar Avigás ou eu vou para o etanol? Mas eu tenho que ter tempo para isso. Não existe possibilidade na aviação da gente fazer qualquer tipo de procedimento de transformação de uma aeronave a Avigás para etanol em menos de 20 dias, 30 dias. Fiquei sem Avigás no dia 1º de outubro, só vou voar em novembro. Concorda com isso? Então, esse período de 30 dias eu faço o quê? Eu dou explicação para quem? O meu cliente, que eu me comprometi com ele, no momento que eu tenho um compromisso de honrar, de salvar a lavoura dele, literalmente de salvar a lavoura dele, nesse momento que eu não puder cumprir, quem é que é o errado? Eu. Além do custo da adaptação, né? Que é forte, tem que mexer em tampa, tem que abrir motor, é complicado. Veja só, Alex, no caso da pulverização agrícola, existe ainda uma válvula de escape, por mais inadequada que ela seja, né, na análise do Alan, existe. Mas nós temos que pensar também na aviação geral como um todo. As aeronaves, né, de aviação geral, a aviação a pistão, elas não têm essa possibilidade de conversão para o etanol. A força aérea, ela depende também do Avigás. O Avigás é um produto extremamente indesejável, mas não existe um substituto a curto prazo para ele. Então, ele é usado no mundo todo. Hoje, o teor de chumbo do Avigás é menor, né? Então ele é chamado de Avigás 130 LL, né? Que é baixo teor de chumbo, mas não existe um substituto. Então, se você for no mercado americano, você tem o Avigás, se você for no mercado europeu, você tem o Avigás, e na Ásia você tem o Avigás. Não existe escolas sem o Avigás. A atividade de aeroclubes, as escolas de formação, elas não existiriam sem o Avigás. A Força Aérea, na formação de cadetes, ela é imprescindível o Avigás. A mesma coisa na aviação de asa rotativa, você sempre vai prescindir do Avigás. Então, apesar da aviação agrícola poder, em algumas regiões, operar com o etanol, a falta do Avigás ela vai atingir a aviação como um todo. A formação, a própria força aérea, os táxis aéreos. Então, há que se cobrar uma solução
de longo prazo da Petrobras, da ANP, da ANAC, para esse problema do Avigás. Eu vou dar um exemplo. O produto que eu estou trazendo hoje, eu estou comprando, na verdade, pegando carona com a YPF. Né? Então, o agricultor do Rio Grande do Sul, teoricamente, se eles se juntassem, né, se eles conseguissem um volume grande, eles poderiam importar do Uruguai, importar da Argentina, porque eles estão trazendo dos Estados Unidos como a minha empresa está trazendo. Nós estamos comprando da Philip, nos Estados Unidos, da refinaria da Philip, e trazendo. Só que a burocracia nacional para uma importação, ela é terrível. Esse produto que está descarregando hoje, provavelmente eu vou conseguir liberar princípio de setembro, na primeira quinzena de setembro. Por quê? O único laboratório que pode fazer análise do Avigás, porque o produto é um produto de baixa produção, é o laboratório da Petrobras, que não se dispõe a fazer para mais ninguém. Então, assim que eu descarregar o navio, eu sou obrigado a coletar uma amostra e mandar para Houston para fazer a análise. Né? Tem um único teste que eu não consigo fazer no país, nenhum laboratório do país consegue fazer essa análise, então eu mando para Houston, demora 10 dias e me custa $7.000 para fazer essa análise, entre frete e análise. E depois disso, as secretarias de Fazenda também, elas estão agindo de uma forma a prejudicar a importação. Todo mundo aqui deve ter uma ideia geral de que você não pode dar tratamento tributário diferente para um produto importado do que um produto nacional. Você tem algumas alíquotas, que é de imposto de importação, que é para você regular o mercado. Mas o ICMS, o PIS, o COFINS, ele não faz essa diferenciação por questões de acordos internacionais que o Brasil é signatário. E o que tem acontecido? A Secretaria de Fazenda de São Paulo, ela não está aplicando o que a própria lei de São Paulo, o próprio regulamento de São Paulo diz. O imposto do combustível de aviação deverá ser pago pela distribuidora no momento que a distribuidora efetuar a venda. E por que isso? Porque quando você vende para o Rio Grande do Sul, a alíquota é uma. Quando eu vendo para o Mato Grosso, a alíquota é outra. Quando eu vendo lá para o sul da Bahia, é outra. E se eu consumir internamente no estado de São Paulo, é outra. Então, essa alíquota ela só é definida no momento da venda. E mais, no caso do querosene de aviação, se você leva esse produto para um aeroporto e o produto é usado num voo internacional, essa operação ela é não tributada. Por acordos internacionais, o querosene destinado a voos internacionais. Então, o regulamento foi feito para atender essas situações. Se a Secretaria de Fazenda de São Paulo, descumprindo o próprio regulamento, o que ela tem feito? Ela tem exigido da nossa empresa o pagamento do imposto antecipado, 100% para o estado de São Paulo, e considerando que toda a venda do nosso Avigás ou do nosso jet importado é feita para o revendedor. Então, eu sou obrigado a aplicar uma margem de comercialização de 30% e tributar sobre esse preço estimado de venda, o que tornaria a operação basicamente inviável. O que eu sou obrigado a fazer? Eu pego a lei e vou procurar a justiça. A justiça, ela me ampara? Ela me ampara. Mas eu tenho feito isso nos últimos 2 anos. A cada importação eu sou obrigado a ir lá, entrar com uma liminar, pedir para o juiz me dá a liminar, depois eu tenho que voltar lá e obrigar a secretaria a cumprir a liminar. E nos outros estados não é diferente. Então hoje você tem uma situação seguinte, nós temos um problema grave de produção e temos um problema que impede a importação. Porque senão, os grandes consumidores, eles poderiam se cooperativar e importar uma carga de Avigás e descarregar lá no Uruguai e atender todo o sul do Rio Grande do Sul, facilmente. Se a importação fosse uma coisa rápida. Aqui, para desembaraçar um navio, eu demoro de 30 a 40 dias. No Chile, demoram 2 dias. Então, essa é a realidade brasileira. Nós não temos para onde correr no momento. Se nós não brigarmos e não pressionarmos o governo, vocês ficarão desassistidos. Esse mosaico tributário aí atrapalha bastante e acaba impedindo que tenhamos um discurso único, né? Com relação mais à parte técnica da gasolina, a Avigás e a gasolina Premium,
a questão do baixo índice de chumbo, esse baixo índice de chumbo é uma exigência ou uma limitação ambiental, ou é porque realmente tem a ver com a eficácia dos motores, essa exigência? Tecnicamente não há um substituto para o chumbo na gasolina. Ele é um aditivo necessário para que a gasolina de aviação, que na verdade é uma gasolina premium, ela atinja 130 octanas. Sem uma aditivação com chumbo tetraetila, que, salvo erro, se eu não me engano, são só 2 empresas no mundo que produzem esse produto, né? Você não consegue ter o desempenho necessário para a gasolina de aviação, né? Você tem aí gasolinas premium vendidas no mercado automotivo com 96, 98 octanas, mas nenhuma delas ultrapassa 100 octanas. Ou seja, sem o chumbo tetraetilo a gente não consegue isso. O que mudou é que hoje, como melhorou a qualidade da gasolina, a quantidade de chumbo hoje é menor. Por isso que ela é chamada de gasolina de baixo teor de chumbo. Mas sem chumbo, hoje é inviável. Você não consegue operar, principalmente na aviação agrícola, que exige muita potência. Você não consegue operar com uma gasolina, por exemplo, de 98 hectanas, uma gasolina premium. De forma bem objetiva, qual é o pedido mais próximo hoje, Alan, de ser demandado, de ser atendido pelo governo em relação a isso aí? O que está mais na frente? Eu acho que atualmente está tudo atrás. Mas cada vez que o nosso amigo fala ali, eu fico mais apavorado aqui. Acho que não tem que tirar o microfone dele, pelo menos eu vou dormir melhor hoje. O que eu acho é o seguinte, a gente está há tanto tempo já apanhando com isso, e essa falta de Avigás não é esse ano. Já houve anos passados que aconteceu a mesma coisa. Em menor escala, mas aconteceram. Por menos tempo, vamos botar assim. Nós agora já estamos quase 1 ano com essa pendenga, e no ano passado, 20 dias, 30 dias, que a gente teve problemas de abastecimento. Um desabastecimento, na realidade. Então, o que a gente pode exigir do governo? O governo tem que tomar, como ele disse, a ANP, na realidade, teria que ser o órgão que é a Agência Nacional do Petróleo, que teria que tomar essa atitude de cobrar o que manda a legislação. Se a legislação diz que ele é obrigado a fornecer, se ele se comprometeu, tem que haver essa cobrança. Se não houver essa cobrança, como vai ser feito? Quem que vai ser punido? Só nós, usuários, vamos ser punidos? Então, essa discussão do que é a prioridade, eu acho que a prioridade é ter uma previsibilidade para nós termos capacidade, apesar da IS 137, nos permitir fazer a conversão para o álcool bastante fácil, ela ainda assim ela precisa de documentação. Ela não é simplesmente eu transformar um avião a álcool. A ANAC tem que liberar essa transformação. Então, por isso que demora 30, 40, 45 dias, dependendo da disposição da ANAC. Alan, obrigado. A gente já está com o tempo estourado, mas para a gente concluir aqui, e sendo, eu acho que, objetivo no sentido de trazer à luz qual é a solução. Se somente em dezembro nós vamos ter o restabelecimento da produção da Petrobras, isso significa que nós vamos entrar num novo ciclo de safra, tendo que importar combustível. Esse combustível pode chegar a valores altos, ou seja, aumentar o custo das próprias empresas de aviação e, claro, consequentemente, da própria produção. Com relação ao preço, eu quero que todo mundo entenda o seguinte: o Avigás, como todos os combustíveis, são commodities. O brasileiro ele tem que aprender a conviver no mercado globalizado, no mercado aberto. Nós temos que aprender que combustíveis têm ciclos de alta demanda e baixa demanda. Por sorte nossa, quando o mercado americano tem baixa demanda, é a época da nossa safra e nós temos alta demanda. E o inverso, né? No nosso inverno, eles estão no verão lá e a demanda lá aumenta, porque senão nós estamos realmente no mato sem cachorro.
mas não é isso que vai afetar o preço. Eu não entendo que seja a importação. Eu acho que nós temos que entender que a importação é uma coisa natural. Ela deveria sempre estar... O país deveria estar pronto e aberto a receber o produto importado em igualdade de condições com o produto nacional. O que eu acho que realmente tem que ser é vocês, junto com o Ministério da Agricultura, cobrar de quem tem que cobrar, que eu, no meu caso eu entendo que seja a ANAC e a ANP, que adotem medidas mais duras com os produtores, né, ou produtor, para que um plano seja traçado, para que não haja risco realmente de ter o desabastecimento, que é pior do que ter um produto um pouco mais caro, é não ter o produto. Verdade é que é um problema de todos, não é só da aviação, né? Mas infelizmente os demais setores, e aí a gente fala da própria agricultura também, bom, isso aí não pertence a mim na hora, né? Na hora de tentar demandar. E as próprias empresas de químicos também, né? Parece que se omitem bastante dessas discussões aí. A gente vai encerrar, mas eu quero abrir aqui para alguma colocação dos senhores, se alguém tem alguma coisa a colocar ou uma pergunta, fiquem à vontade aí. Boa tarde. A Petrobras vai restabelecer a entrega de combustível Avegás em dezembro, mas de combustível de importação, se for porque eu entendi direito. Quando que a refinaria vai ficar pronta de novo? Tem lá uma placa na frente falando que vai gastar 3 anos para ficar pronto ou não tem nem verba ainda para arrumar a refinaria? Como é que é isso aí? Bom, como eu disse, a primeira previsão era para 3 meses o trabalho de reparo lá, depois passou era para dezembro, depois passou para julho desse ano e agora passou para dezembro desse ano. Então, se não houver nova prorrogação, seria até o final do ano a refinaria retomaria a produção. Bom, meu nome é Marcos, eu sou de Barretos e, inclusive, somos clientes da Gran Petro também, consumidores deles, né? Na verdade, o nosso colega lá já fez uma pergunta que eu queria fazer. Pelo que se entende, há uma possibilidade dessa refinaria estar funcionando em dezembro. Então, em resumo, dá-se a entender que estaremos novamente sem Avigás. Ano passado, nós tivemos um prejuízo aí de mais ou menos 100 mil hectares. Nossa empresa é 14 aviões, tudo no Avigás. Então, para quem está na aviação agrícola como colega, aí sabe o que significa isso no bolso de quem trabalha apenas 6 meses, né? Então, em resumo, possivelmente vamos estar novamente sem Avigás e assim com uma incerteza de estabilidade de mercado. É mais ou menos isso, né? E a minha pergunta, me desculpe, mas é a mesma que o colega fez lá, é isso daí. Não há um negócio concreto de possibilidade de Avigás no mercado. Entende-se dessa forma, correto? Correto, porque, veja só, como a Petrobras, que é o produtor, ela não tem tancagem própria, ela produz, mas não tem onde armazenar, no país hoje não existe tancagem para armazenar Avigás para atender 1 mês de consumo do mercado. Então, mesmo que a Petrobras fale, vou trazer mais um navio extra. Esse navio vai ter que ficar ancorado no Porto de Santos lá, meses esperando para ser descarregado, porque não tem tancagem em nenhum terminal marítimo para receber esse produto. Então, quando eu digo o seguinte, como não existe um plano de contingência, só nos resta chorar, né, e rezar. Mas de hoje até dezembro, se a ANP quisesse exigir, tecnicamente é possível a Petrobras adequar tancagem para garantir pelo menos 30 dias de safra. Tá certo? Porque, por exemplo, esse navio que eu estou recebendo hoje, a previsão dele era chegar dia 16 de julho. Tá atracando hoje. Então nós temos aí 15 dias de atraso. 15 dias de atraso, na época da safra, quebra a perna de todo mundo. Ou seja, se a Petrobras importar agora, esse combustível vai poder ser liberado
lá por setembro, se importar agora. Se ela decidisse hoje importar uma quantidade maior, o combustível chegaria em 60 dias. Né? Final de setembro estaria disponível aqui. O problema é que não tem onde descarregar. Então, o que acontece? Você manter um navio parado, pagando $21 mil de demurrage, né, de carga por dia, né, por um navio atracado no porto, é absurdo. Esse preço vai ser repassado no produto. Então, o grande problema é, não há um plano de contingência. A ANP, ela autua, ela cobra em relação ao diesel, à gasolina, aos outros derivados. No caso da aviação, ela foi condescendente com a Petrobras. Ela não exigiu da Petrobras o que ela exige de todos os agentes do mercado para os outros combustíveis. Ou seja, a mobilização tem que ser imediata, né? Imediata, porque nós estamos aí no limiar de uma situação bem complicada e que pode ficar pior ainda. Gente, nós estamos com o tempo estourado. Bom, vamos desocupar aqui, né? Eu quero agradecer a presença de vocês aí e pedir, né, que haja uma mobilização. Eu acho que esse é o recado do Carlos Lima, que essa é uma briga de todos, inclusive da agricultura e, repito, inclusive das empresas que se utilizam da agricultura para pulverizar, para usar o avião para aplicar os seus produtos. Eu queria encerrar agradecendo a oportunidade, né, e só lembrar o seguinte: de todas as empresas distribuidoras convidadas para discutir um problema grave desse, só a Granpetro pôs a cara aqui para bater. Lembre-se disso na hora de escolher seu produto. Está feito comercial. Obrigado, Alan. Obrigado a todos. Esperamos que todos tenham uma safra com bastante avigás e que a gente não precise passar por etanol em ambas as partes. Boa safra para todos nós. Obrigado, amigos. Obrigado.